A gente começa mais uma edição do programa Utilidade Pública. Muito obrigada pela audiência. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de entrevistas sobre o câncer, os alertas para o câncer. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o câncer infantil aqui no estúdio. O doutor Venâncio Gomes. Muito obrigada pela presença aqui no Utilidade Pública. Eu que agradeço. Doutor Venâncio, eu já queria começar pedindo para o senhor trazer... possível trazer um cenário, o tipo de câncer mais comum, ainda na fase infantil? Primeiro, boa tarde. Eu queria agradecer a oportunidade de poder falar um pouquinho de um assunto que a gente trabalha diariamente e a gente tenta lutar para melhorar cada vez mais. Veja, o câncer infantil hoje, ele responde, é a principal causa de morte em criança, perdão, só na faixa etária, mas acredito que até de 0 a 19 anos, tá? Por quê? Talvez há alguns anos atrás a gente não tinha essa facilidade no diagnóstico, tá certo? Então, claro que tudo está sendo feito na tentativa de diagnosticar, de conhecer um pouco mais sobre o câncer infantil. Veja, são vários tipos, tá? É um universo muito grande, vasto, tá? Mas assim, o principal tipo de câncer nessa faixa etária são as leucemias. Leucemias se subdivide em dois tipos, leucemia linfóide aguda e leucemia mieloide aguda, tá? Seguido dos tumores do sistema nervoso central, tumor cerebral. E aí segue com os linfomas, que é um outro tipo de doença linfoproliferativa, e aí o restante, né? Diferenciando na ordem, eu tenho tumores abdominais, tumor de Wilms, neuroblastoma, os tumores ósseos, osteosarcoma. O principal, como eu falei, são as leucemias. O importante é que qualquer criança ela tenha um acompanhamento pediátrico correto, tá? A gente chama isso de puericultura, fazer um acompanhamento, mesmo sem doença. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela preconiza de 0 a 6 meses, uma consulta mensal, de 6 meses a 2 anos, uma consulta a cada 2 meses, no segundo ano a cada 4 meses e a partir daí semestral. E na fase 8, 9 anos, uma consulta anual. Veja, acompanhar peso, acompanhar altura, acompanhar desenvolvimento. E por quê? É mais uma arma no diagnóstico precoce. Porque os sinais que a gente identifica no câncer infantil podem simular problemas simples, né? Doenças próprias da infância. Por exemplo, febre. Qual a criança que não tem febre? Eu brinco, olha, nós temos duas certezas. Uma que todos nós um dia iremos morrer. E a outra que toda criança vai ter febre. Toda criança vai ter febre. Ou seja, agora, como é essa febre, de que forma é essa febre? Porque senão toda mãezinha que o filho teve febre, pode ser o câncer, imagine a angústia. Já é uma situação angustiante ter febre, imagine se isso pode ser uma doença oncológica. Então, a febre, ela tem uma característica. Então, a febre de origem determinada, uma febre persistente, geralmente mais de uma semana, 15 dias, tendo febre sem uma etiologia. Eu tenho uma suspeita de uma amidalite, eu tenho febre. Eu tenho uma virose, mesmo que seja uma virose, é virose, mas tem algo associado. Isso. Então, uma febre sem justificativa, a gente suspeita. Aí entra aqueles outros casos, né? Dores pelo corpo. Aí eu faço uma comparação com um problema comum, que são as dores da infância. Então, aí a criança está brincando, aí queixa para a mãe. Mãe, minha perna está doendo. Aí a mãe, se for pensar que isso é câncer, pense na angústia que vai ser. Então, dores nas pernas, às vezes algumas manchas roxas pelo corpo. Então, é um sinal de alerta. Mas se a criança brinca muito, essa mancha roxa estiver na perna, é porque está brincando. Pode ter sido uma pancada, uma queda. Com certeza. E não necessariamente, é câncer. Alguns caroços pelo corpo, alguma massa, isso é até mais fácil de identificar, porque a mãe vê a diferença. Mas existe uma proliferação de um tecidozinho que a gente tem, que são os gânglios. Criança é diferente do adulto, que esses gânglios linfonodos, ou popularmente chamados de lândras, eles estão em algumas cadeias e são normais. Em algumas doenças da infância, viroses principalmente, que pode ter essa proliferação de linfonodos, e isso não é necessariamente um câncer, mas a depender da cadeia, de onde aparece, como aparece, a gente pode suspeitar. Por isso que esses sintomas, uma vez identificados, mesmo que a mãe tenha dúvida, é melhor tirar a dúvida. Ela vai ao pediatra que identifica
esse sinal, confirma ou não confirma se é algo de alerta ou não, e encaminha para o especialista. Então, isso é que a gente frisa. O que é que acontece? São sinais e sintomas que aparecem de forma mais crônica, entendeu? Não vai ser algo agudo. É claro que o câncer infantil tem alguns diagnósticos, alguns tipos, que hoje a criança está bem, daqui a 3 dias a criança não está. Mas aí essa criança ela vai para uma emergência mais rápido. E tem aqueles outros tipos, e aí são vários, em que os sinais eles são mais lentos, mas eles aparecem. Então, a gente que está no serviço de ponta, de referência, de final, o serviço especializado, a gente na história, a gente identifica, poxa, nesse momento, poderia ter sido visualizado e chegado ao serviço antes. Então, só para esclarecer para quem está em casa, a gente está tentando abordar aqui da seguinte forma. A gente trouxe o exemplo, o doutor Venâncio trouxe o exemplo da febre. Febre tem numa amidalite, febre tem numa virose, mas febre também está presente, isso também é um sintoma do câncer. Então, assim, a mãe, lógico, foi ao pediatra uma vez, já viu que o filho, a filha tem aquela, é suscetível, por exemplo, a problemas de garganta, então já sabe como lidar, de fato, não vai estar levando todas as vezes ao médico. Mas, assim, se aquela febre não veio igual das outras vezes, é uma coisa, como o doutor Venâncio esclareceu, olha, talvez esteja na hora aí de procurar ajuda, na dúvida, sempre procura o serviço. O serviço. Doutor Venâncio, eu vou precisar dar uma pausa. Okay. A gente tem muita coisa para conversar, mas o tempo desse bloco encerrou. A gente vai ao intervalo, a gente volta já 2 minutos.